A paz, meus irmãos. Bom dia para todos. Mais um dia aqui no nosso canal Jornada da Leitura da Bíblia em um ano, seguido no nosso propósito de estar dando conta da leitura da Bíblia. Você que deseja ler a Bíblia, venha, você é o nosso convidado a estar caminhando conosco nessa jornada. E os irmãos que já estão aqui conosco, vamos prosseguindo avante, sem vacilar, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês mais esses dias, que as bênçãos do Senhor repouse sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. E, irmãos, vamos levantar mais leitores da palavra de Deus, mais pessoas desejosas de aprender a palavra do Senhor. Sejamos evangelizadores através da leitura da Bíblia, porque a Bíblia é tão eficaz, irmãos, que nenhuma dessa palavra vai tornar vazia. O Senhor vai a destinar para o que o apraz. Então, vamos semear a leitura da palavra, o amor pela leitura da palavra, porque o Senhor quer falar, o Senhor quer evangelizar, o Senhor quer tocar os corações, porque desta fonte jorra água viva, jorra água da vida. Então, irmãos, vamos prosseguindo no nosso livro de Josué, nossa Bíblia na mão, nossa companheira de todas as manhãs, para o nosso devocional, nosso momento com o Senhor. Hoje, de manhã, de tarde ou de noite, o seu horário, você que estipula. Então, irmãos, vamos sim fazer o nosso devocional, vamos sim buscar ao Senhor através da sua palavra, buscar enquanto podemos achar, invocá-lo através da oração enquanto ele está perto. Então, Bíblia na mão, e vamos ao nosso devocional de leitura de hoje. Avançando no livro de Josué, já chegamos no capítulo 15 de 21 capítulos. Então, vamos, meus irmãos? 21 não, perdão, 24 capítulos. Josué é o livro que tem 24 capítulos. Então, vamos lendo Josué. Ih, irmãos, eu vou até conferir que agora me deu um branco aqui. Não, é 24 mesmo. Vamos então? Josué, capítulo 15. As famílias da tribo de Judá receberam uma parte da terra com os seguintes limites. Ao sul, as terras que iam até a divisa de Edom e até o deserto de Zin. Começavam bem no sul do Mar Morto e iam em direção ao sul, desde a subida de Acrabim até chegar a Zin, partindo da região sul. A divisa subia a Cades Barneia, passava por Esrom, ia até Adar e rodeava Carca. Continuava até Asmon e seguia o ribeirão na divisa do Egito até o mar Mediterrâneo, onde terminava. Estas eram as divisas da tribo de Judá ao sul. A leste, a divisa era o Mar Morto, até o ponto onde o Rio Jordão desemboca. Ao norte, a divisa começava ali, seguia até Bet-Ogla e passava ao norte de Bet-Araba. Daí subia até a pedra de Boã. Boã era filho de Ruben. Depois, começando no Vale da Desgraça, ia até Debir e voltava para o norte na direção de Gilgal, que fica em frente da subida de Adumim, no sul do vale. Em seguida, continuava até as fontes de Semes e depois até a fonte de Rogel. Daí atravessava o vale de Ben-Inom, no sul da montanha dos Jebuseus, onde fica a cidade de Jerusalém. Depois a divisa seguia até o alto
da montanha que fica em frente do vale de Inom, no lado oeste, no fim do Vale dos Gigantes, ao norte. Partindo do alto da montanha, ia até as fontes de Neftoa, e daí até as cidades vizinhas do Monte Efron. Aí voltava em direção de Baalá, ou Kiriat Jearim, e rodeava Baalá pelo oeste até o Monte Seir. Então passava pelo lado norte do Monte Jearim, ou Quesalom. Descia até Bet-Semes e ia além de Timna. Daí a divisa seguia pelas subidas das montanhas ao norte de Ecrom. Voltava até Siqueron. Passava do Monte Baalá, saindo em Jamnia e terminando no Mar Mediterrâneo. A oeste, a divisa era o litoral do Mar Mediterrâneo. Estas eram as divisas da terra das famílias da tribo de Judá. Como o Senhor havia ordenado a Josué, uma parte da terra do povo de Judá foi dada a Calebe, filho de Jefoné. Josué lhe deu Hebrom, que era a cidade de Arba, o pai de Anak. Calebe expulsou dali os 3 filhos de Anak, isto é, Sesai, Aimã e Talmai. De lá foi atacar o povo que vivia em Debir, cidade que antes se chamava Kiriat Zefer. Calebe disse: eu darei minha filha Axa em casamento ao homem que conseguir conquistar a cidade de Kiriat Sefer. Otoniel conquistou a cidade. Ele era filho de Kenaz, o irmão de Calebe. Então Calebe lhe deu a sua filha Axa em casamento. Quando Axa foi morar com Otoniel, ela insistiu com ele que pedisse ao pai dela algumas terras. Axa foi para o lugar onde Calebe estava. E quando ela desceu do jumento, o seu pai perguntou: o que é que você quer? Eu quero um presente, respondeu ela. Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes que ficavam nas terras altas e nas baixas. As terras que as famílias da tribo de Judá receberam como sua propriedade são citadas em seguida. Bem no sul, perto da divisa de Edom, elas receberam as cidades de Cabzel, Éder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Azor, Itnã, Zifer, Telém, Bealote, Azor, Adata, Queriote, Esrom, ou Azor, Amã, Semã, Molada, Azargada, Esmon, Bet-Palete, Azar-Sual, Berseba, Biziotia, Baalá, Iim, Ezem, Eltolade, Quesil, Orma, Ziclag, Madmana, Sanzana, Lebaote, Silim, Aim e Rimon. Ao todo, 29 cidades, mais os povoados vizinhos. As cidades na planície foram Estaol, Zora, Asnate, Zanoa, Enganim, Tapuã, Enã, Jarmute, Adulam, Socó, Azeca, Saaraim, Aditaim, Gedera e Gederotaim. Ao todo, 14 cidades, mais os povoados vizinhos. Também receberam as cidades de Zenam, Adasa, Migdalgade, Deleam, Mispa, Jocteel,
Laqueis, Boscate, Eglon, Cabom, Laamas, Quiclis, Gederote, Bet-Dagon, Naama e Maquedá. Ao todo, 16 cidades, mais os povoados vizinhos. As famílias de Judá também receberam Libna, Éter, Azam, Ifta, Asnate, Nezib, Keila, Aczib e Maressa. Ao todo, 9 cidades, mais os povoados vizinhos. Receberam ainda Ecrom com seus povoados e aldeias, e todas as cidades e povoados perto de Asdod, desde Ecrom até o mar Mediterrâneo. Receberam as cidades de Asdod e Gaza, com os seus povoados e aldeias que iam até o ribeirão na divisa do Egito e até o litoral do mar Mediterrâneo na região montanhosa de Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriat-Sana ou Debir, Anabe, Estemoa, Anim, Gozen, Olom e Gilo. Ao todo, 11 cidades, mais os povoados vizinhos. As famílias de Judá também receberam Arabe, Dumá, Ezã, Janim, Bet-Tapua, Afeca, Untá, Kiriat-Arba ou Hebron e Zior. Ao todo, 9 cidades, mais os povoados vizinhos. Receberam as cidades de Maom, Carmelo, Zife, Jutá, Jezreel, Jocdeão, Zanoa, Caim, Gibeá e Tímina. Ao todo, 10 cidades, mais os povoados vizinhos. Receberam ainda Alu, Bet-Zur, Gedor, Maarate, Bet-Anote e Eutecom. Ao todo, 6 cidades, mais os povoados vizinhos. Receberam também Kiriat-Baal ou Kiriat-Jearim e Rabá, 2 cidades, mais os povoados vizinhos. No deserto, Bet-Arabá, Midim, Zecaca, Nibzam, a cidade do sal, e a fonte de Gedi. Ao todo, 6 cidades, mais os povoados vizinhos. Mas o povo de Judá não conseguiu expulsar os jebuseus que moravam em Jerusalém. Até hoje eles moram ali com o povo de Judá. Josué, capítulo 16. As terras que foram dadas aos descendentes de José iam desde o rio Jordão, perto da cidade de Jericó, até o deserto. De Jericó, elas continuavam pela região montanhosa até a cidade de Betel. De Betel, a divisa ia até a cidade de Luz, chegando a Atarote, onde viviam os arquitas. Daí seguia para o oeste, na divisa com os jafletitas, até a região de Bet-Horon de Baixo. Então ia até Gezer e terminava no mar Mediterrâneo. As tribos de Manassés e Efraim, descendentes de José, receberam essas terras como sua propriedade. As terras das famílias da tribo de Efraim são citadas em seguida. A sua divisa a leste era a cidade de Atarote-Adar, até Bet-Horon de cima. Dali ia até o mar Mediterrâneo. Micmeta ficava ao norte. A leste, a divisa voltava até a cidade de Taanate, Siló, e passava além dela, a leste, indo até Janoa. Daí descia até as cidades de Atarote e Naarate. Chegava até Jericó e terminava no rio Jordão. Para o oeste, a divisa ia da cidade de Tapua ao riacho de Caná e terminava no mar Mediterrâneo. Essas foram as terras dadas às famílias da tribo de Efraim para serem propriedade delas.
A tribo de Efraim também recebeu alguns povoados e aldeias que estavam debaixo das terras da tribo de Manassés. Porém, os cananeus que viviam em Gezer não foram expulsos. Eles continuavam a viver no meio dos efraimitas até hoje, mas são obrigados a trabalhar como escravos. Josué capítulo 17. Uma parte da terra foi dada à tribo de Manassés, por ser ele o filho mais velho de José. Maquir, pai de Gileade, era o filho mais velho de Manassés e era soldado. Ele recebeu as regiões de Gileade e de Bazã. As outras famílias da tribo de Manassés também receberam terras. Foram as famílias de Abiezer, Eleque, Asriel, Siquém, Éfer, Semida. Estes eram filhos de Manassés, que era filho de José. Zelofeade era filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir e trineto de Manassés. Zelofeade não tinha filhos, só filhas. Os nomes delas eram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas foram falar com o sacerdote Eleazar, com Josué e com os líderes e disseram: O Senhor Deus ordenou que Moisés desse não só aos nossos parentes do sexo masculino, mas também a nós uma parte da terra para ser nossa propriedade. E como o Senhor havia mandado, elas também receberam terras para serem sua propriedade. Assim, Manassés recebeu a região de Gileade e Bazã, ao lado leste do rio Jordão, e recebeu também 10 partes do lado oeste. Isto porque tanto as suas filhas como seus filhos receberam terras. A região de Gileade foi dada a outros descendentes de Manassés. As terras da tribo de Manassés iam desde as terras da tribo de Azer até a cidade de Micmeta, a leste de Siquém. A divisa dessas terras ia para o sul, até onde morava o povo de Entapuã. A terra de Tapuã pertencia à tribo de Manassés, mas a cidade de Tapuã, na divisa, era dos descendentes de Efraim. De Entapuã, a divisa descia até o ribeirão de Caná. As cidades do sul do ribeirão eram da tribo de Efraim, embora estivessem entre as cidades dos descendentes de Manassés. A divisa das terras de Manassés continuava pelo lado norte do ribeirão e terminava no mar Mediterrâneo. A tribo de Efraim ficava no sul e a de Manassés no norte, indo as suas terras até o mar Mediterrâneo. As terras da tribo de Manassés iam até as de Azer, no norte, e até as de Issacar, no leste. Nas terras das tribos de Issacar e de Azer, a cidade de Bet-Sam e os povoados vizinhos eram da tribo de Manassés. Também faziam parte da tribo de Manassés os moradores de Ibleão e as cidades de Dor, no litoral, Endor, Taanac, Megido e os povoados vizinhos. Mas o povo de Manassés não conseguiu expulsar os moradores dessas cidades, e por isso os cananeus continuaram a morar nelas. E mesmo quando os israelitas se tornaram fortes, não expulsaram todos os cananeus, mas os obrigaram a trabalhar para eles. As famílias das tribos de José disseram a Josué: Por que é que você nos deu só uma parte da terra para ser nossa propriedade? Nós somos muitos porque o Senhor nos tem abençoado. Josué respondeu:
Se vocês são muitos e a região montanhosa de Efraim é pequena demais para vocês, então tomem uma parte da terra dos Perezeus e dos Refaíns, na floresta, e limpem o terreno. Eles disseram: a região montanhosa não dá para nós, e além disso, os cananeus que vivem na planície têm carros de ferro, tanto os que moram na cidade de Bet-San e nos povoados vizinhos, como os do vale de Jezreel. Então Josué disse aos descendentes de Efraim e de Manassés: de fato, vocês são muitos e muito fortes. Vocês não terão só uma parte. A região montanhosa será de vocês. Embora seja uma floresta, vocês limparão o terreno e ficarão com ele de ponta a ponta, pois vocês expulsarão os cananeus, embora eles tenham carros de ferro e sejam fortes. Amém, irmãos. Então aqui nós concluímos a nossa leitura de hoje. Uma leitura um tanto difícil, né? Os nomes das cidades conquistadas. Perdão para a irmã Daniele, que às vezes a nossa língua pega, né? Mesmo a gente já tendo lido alguns nomes na hora de ler consecutivo, a gente falha um pouquinho. Mas o mais interessante é que tudo era feito com muita ordem e decência, e sendo justos uns com os outros, com cada tribo. E até mesmo aqui no final, quem estava achando que a terra era pouca porque eram muitos, Josué disse: então vá, conquistem. Então vá, conquistem. Precisamos ir e conquistar, irmãos, conquistar para nós o que o Senhor tem determinado, fazer a nossa parte, porque a terra está aí, a terra já era prometida, a terra é de vocês, mas conquistem, faltava conquistar. Oh, meu Deus, que o Senhor fale aos nossos corações e que o Espírito Santo ministre o que cada um precisa ouvir neste dia. E a sua fé, a minha fé, seja acrescentada cada vez mais e que possamos depositar toda a nossa fé, toda a nossa confiança no Senhor, sabendo que do Senhor temos vitórias garantidas. Mas precisamos fazer nossa parte, que o Senhor nos capacite, nos ajude, porque sem Ele nada podemos fazer. Mas Ele mesmo, na sua palavra lá na frente, através do apóstolo Paulo, vai declarar: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! Que Deus abençoe seu dia, tarde, noite, seja um dia de grandes bênçãos e vitórias. E o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração e nos ensine a andar pelas veredas da justiça, pelas veredas da palavra do Senhor, para que sejamos aperfeiçoados no Senhor, que a sua palavra venha nos aperfeiçoar, porque, irmãos, o Senhor está pertinho de voltar. Precisamos estar com as nossas vestes limpas, precisamos estar santificados, purificados, lavados. Oh, irmão, porque no céu não entra pecado, no céu não entra pecado, e Deus nos livre de ficarmos por poucas coisas, que venhamos a pedir ao Senhor: sonda o meu coração, vê se em mim há algum caminho mau e livra-me, Senhor. Oh, aleluia. Deus abençoe seu dia, seja um dia de paz, em nome de Jesus. Amém. E até amanhã, se Deus quiser. Não esqueça, irmãos, deixa seu comentário. Vamos edificar os irmãos. Vamos glorificar o nome do nosso Deus. Honrá-lo, adorá-lo, porque Ele é digno. Deus abençoe. Um beijo, um abraço fraternal da irmã Daniele e Deus abençoe a todos. Amém? Até amanhã.